Olá a todos, eu sou Kleber. Esse aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu quero fazer, onde eu preciso demonstrar algumas coisas específicas do V-Ray, que ficaram um pouco faltando no curso da 3D1. Então, vai ser uma série de vídeos onde eu vou apresentar e abordar algumas coisas específicas sobre o V-Ray, né? Principalmente configurações e otimizações, onde eu não abordei no curso devido a não complicar um pouco as coisas, né? Deixar um pouco mais fácil de entender o método, né? Não diversificar muito. Mas aqui vamos então entender com uma série de vídeos algumas coisas, métodos de se trabalhar, soluções de se trabalhar, configurações para animações também vou abordar e assim por diante. Então esse primeiro eu quero fazer uma explicação bem rápida de como realmente o V-Ray trabalha de modo padrão, que é com a luz linear, né, 32 bits e totalmente adaptativo. Não vamos fugir disso por enquanto, vamos entender isso bem de forma, tentar, né, de forma bem simples. Então a primeira coisa nós vamos entender a cena. Eu vou colocar aqui o V-Ray. Então a primeira coisa, vamos entender a cena. Uma cena é um trabalhinho comercial que eu fiz de uma área bem pequena, né? Um apartamento bem pequenininho. Temos alguns modelos da 3D1, como o sofazinho, aqui é a mesinha. Temos algumas spots, poucos spots. Alguns planes aqui na cozinha, simulando a luzes embutidas. Uma sun e sky, muito simples, bem padrão. E portais de maneira padrão, né? Padrão isso. Também, deixa eu pegar aqui, então está tudo padrão, são portais. Aqui no Spots, como também eu demonstrei no curso, eu utilizo um modelo que não precisa fazer subtração ou editar o gesso, podemos dizer assim, né, para não ficar embutido, porque é apenas uma parte que fica externa, né? E a parte que ficaria embutida interna tem apenas um plane com um material autoiluminado separado do modelo, justamente para uma composição de animação ou futura em pós-produção, que também vamos ver o porquê disso. A ES ela está afetando todos os canais, está tudo normal. O plane também está todo padrão, afetando todos os canais, com valor de 50 e está visível, não, está todo padrão. Então é isso basicamente. No environment, eu estou usando o V-Ray Sky e a primeira coisa que eu vou falar, vou pegar essa câmera, é sobre o controle de exposição. Eu demonstrei no curso como o controle de exposição influencia no tempo e na qualidade de render, depende de muitas coisas que você vai precisar, né? Ou seja, você deve saber o que você vai buscar antes de finalizar um trabalho, né? Ou querer fazer um render final. Se você tiver a necessidade apenas de uma imagem de 8 bits, né, e não precisar fazer muito pós, né, ou fazer pós com elementos, etc., você tem que ter um cuidado já com agora, né, antes do render final com a iluminação, que vai influenciar em uma futura a alteração da intensidade da luz, da exposição, que você não vai ter praticamente de controle. Em 32 bits você tem um controle, você pode, além de ter um controle bem amplo, você ainda pode ter os elementos da iluminação separados, de várias coisas separadas, que também vão lhe possibilitar um grande opções, né, de controle de exposição, intensidade e composições. Então, sabendo disso, eu falo também no curso sobre a importância da superexposição, saber o que é superexposição, né, nas áreas que são muito iluminadas e nas áreas que estão subexpostas, né, com muito pouca iluminação, que o V-Ray trata diferente essas áreas. Então tem que ter uma importância saber o que você quer. Se você quer que depois altere a iluminação, a exposição, aquelas áreas que tem pouca iluminação tem que ter um gasto maior de amostras para poder, quando você querer alterar a exposição, ter um nível de ruído ou um nível de qualidade suficiente para que eles vão lhe permitir. Não adianta nada você ter uma imagem de 32 bits, onde quando você vai alterar a exposição na área escura, você vai ter uma perca de qualidade enorme.
Então, praticamente não tem vantagem trabalhar em 32 bits. Então, tem que ter um cuidado nisso. Os V-Ray, as versões novas do V-Ray já tem um controle automático de exposição que também influencia no tempo de render e vão lhe ajudar nessa questão, né? Então, o controle de exposição é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Como eu demonstrei no curso, o valor normal e padrão que vai lhe dar exatamente a cor que está aqui nesse campo do background, aqui no environment, que é 255, é o 9 e não o 6. O 9 aqui tem uma relação de multiplicador que conforme você aumentar a intensidade, nesse caso é apenas cor em 8 bits, mas você pode aumentar a intensidade com o Array Color, um HDRI, etc e tal. Conforme a intensidade aqui, conforme você dobra ou divide no meio, você tem um multiplicador que você vai alterar esse número para dar o mesmo resultado. Ok? Então, isso aqui ficou bem claro no curso. Não é o valor 6, é o 9. O 9 vai dar exatamente o 255 aqui no frame buffer. Se eu colocar menos, não vai dar o 255, vai dar muito mais, né? Em 32 bits. Então, o 9 é a mesma coisa que eu não ter nenhum controle. Então, vamos deixar sem nenhum controle, né? Porque vai dar na mesma. E vamos voltar a atenção à questão do V-Ray. Aqui no V-Ray eu vou remover o tempo limite aqui do modo progressivo, que vem padrão. Vou deixar aqui um nível de ruído bem alto, não muito alto. Eu vou colocar 0,05, todo padrão, não tem nada alterado. E vou fazer o primeiro render. Aqui, com esse aqui, nós vamos seguir com ele para entender o que funciona, o que eu quero dizer nessa etapa. Aqui está passando o Light Cache, que está com 1000 subdivisões, que é o padrão. É Light Cache, o padrão vem e o Brutal Force. Eu vou deixar ele terminar aqui para explicar sobre o comportamento linear da luz, no qual eu quero que fique bem claro aqui nessa etapa, né, inicial. Eu não precisaria esperar ele terminar, mas vamos esperar ele solucionar isso aqui. Bom, não precisa. Aqui eu vou pegar essa luz da cozinha aqui, que está visível. Como eu falei, ela está com 50. E aqui no frame buffer, automaticamente, ela vai estar com 50. Ou algo próximo. Vamos pegar aqui aqui 50. Depende do nível de ruído, você vai ter uma diferença aqui nos valores. Como eu falei também no curso, isso aqui é o valor real. Isso aqui é o valor que leva em consideração a curva de compensação de perca de iluminação dos monitores. Eu falo sobre isso, o sRGB, né? Que é o modo normal e padrão linear de se trabalhar. Você tem que trabalhar de maneira visual. Você não consegue trabalhar de maneira real, porque o monitor tem uma perca de intensidade. Isso não é só apenas aqui no V-Ray e no Max, o Photoshop trabalha assim também. Quando você abre qualquer arquivo em 32 bits, ou que ele entende que é real, ele já aplica essa curva automaticamente. Às vezes tem até algum padrão que você pode alterar sobre o padrão do mercado, que é o sRGB. Tem alguns padrões diferentes. Mas algumas vezes o Photoshop pede, mas é apenas um exemplo, né? Quando você trabalha com 8 bits, essa curva é salva automaticamente dentro da imagem, ou seja, ela é gravada na imagem. Então, essa é a diferença que também eu demonstro lá no curso, né? Sabendo disso, a diferença de 8 bits, a curva de sRGB, etc e tal. Aqui no V-Ray, então, nós temos os valores em branco aqui, os reais, e os vermelhos, considerando essa compensação, né? Para você trabalhar de forma visual. Então, aqui na luz eu tenho 50, em RGB, né? sRGB, e em 8 bits eu tenho 255, ou 5 aqui, levando a curva como considerando a curva. Então, os valores considerando todas as correções do frame buffer e os valores reais. Eu posso desativar e os valores vão ser iguais, né? Então, vamos voltar ao modo de edição normal, né? Que é com sRGB. E eu vou explicar isso aqui. 50, a intensidade é 50, então é bem fácil de entender, né? A intensidade inicial dessa luz é 50.
Agora, os raios ou os pixels ou qualquer coisa, os fótons que ele emitem, essa luz emite, elas vão partir de 50, vai ter um decaimento e vai afetar a área que ela vai iluminar, e vai ter o rebatimento, o cálculo de GI, etc. e tal. E essa força, ela leva em consideração esse método, né? Leva em consideração a escala das luzes fotométricas do Max. O overlay já é por padrão, já vem assim. E quando o overlay vai vai trabalhar nessa distribuição automática, né? Esse é adaptativo. Ele precisa ter um limitante, ou seja, o decaimento, como se fosse o decaimento normal da física da luz, ele tem um valor, é uma fórmula, né? E o overlay tem uma forma como posso simplificar mais, né? Simplificando tudo, o overlay tem como se fosse essa fórmula, né? Que é justamente o que eu quero explicar agora. Deixa eu pegar aqui. Esse decaimento vai ser dentro aqui das opções globais, né? No modo Expert aqui. Já tem todas as configurações. Eu vou mostrar que é justamente o Max Ray Intensity, que é a intensidade máxima, né, do pixel ou da luz, ou do raio de luz, ou da partícula de luz, etc. e tal, né? É muito simples de entender. É justamente ele vai limitar, esse 20 vai limitar aqui o pixel máximo que o vai entender no decaimento é um valor de 20. Isso não quer dizer que a luz que tenha 50 vai sair aqui já com um valor de 20. Não. Ele quer dizer que esse 20 vai afetar o decaimento. Quanto menor o valor, mais forte vai ser o decaimento, mais intenso vai ser. Quanto maior o valor aqui, mais ele vai ser suave o decaimento, mais fraco o decaimento. Ou seja, mesmo saindo com 50 aqui cada intensidade de pixel ou raio de luz, né, ou pixel, é mais fácil nós entender como raio de luz, né, já que está ray aqui também. A intensidade da luz, né, o máximo 50 para ele decorrer, por exemplo, para ele ir desse ponto a esse ponto, ele vai ter um decaimento. Quanto maior o número, esse decaimento vai ser mais fraco, ele vai chegar mais forte aqui. Quanto menor o número, mais fraco ele vai chegar nesse ponto. Então, ele vai começar com 50, vai chegar com 1, por exemplo. Ou ele vai sair com 50 e chegar com 40, por exemplo. Vai ter uma perca de 10 na intensidade ou ter uma perca de 49. É um exemplo apenas, né? Para entender como funciona. Isso vai influenciar diretamente na iluminação. Então, quanto menor, mais fraco o decaimento, mais forte vão ser os pixels, né? Os raios de luz vão iluminar mais, vão ter mais rebatimentos e o overlay vai ter mais dificuldades para resolver justamente o porquê que ele tem esse método, que é solucionar os Firefly, né, ou os pixels com muita intensidade, que aqui é bem óbvio de ver, né, tá bem claro aqui, ó, esse granuladinho aqui, ok? Eu vou, essa série aqui eu vou falar um pouco mais rápido, né, para não demorar muito cada vídeo. Então é justamente isso, acho que ficou bem entendido. Agora vamos entender então como o overlay soluciona isso. Trabalhando em 32 bits, com um comportamento linear, que, segundo a Chaos Group, o 20 aqui é o valor que se aproxima mais real do comportamento da luz, do decaimento, como eu falei, né? Usando uma analogia. Agora, se você alterar, vamos ver como se comporta. Primeiro vamos ver como o overlay então soluciona esses pixels, né? Que é justamente esse valor aqui. Para isso eu vou ter que usar um valor, eu vou colocar aqui um valor de 0.02 para não ficar muito baixo e também não demorar muito, apenas nessa área aqui que tem esses pixels aqui. E vamos abrir aqui a caixa de mensagem para nós entendermos uma coisa. Eu dei a dica no outro vídeo lá sobre como você pode saber quanto ele está gastando de subdivisões para entender, para solucionar, alcançar o nível de ruído, que é aqui o nível de ruído, né? Que eu também demonstro sobre isso no curso, o nível de ruído, e também as amostras, né, as subdivisões para solucionar essa Max Ray Intensity, né? Essa intensidade dos
dos raios, né, da luz. Vamos dizer da luz, que fica fácil. A intensidade da luz, não as amostras ou a distribuição. Na verdade é a amostra, mas a intensidade da luz, né? Que ele vai causar essas manchinhas, esses pixels brancos super expostos, né, com valores altos. Então vamos lá. 0.02, sem limite de tempo, sem amostras subdivisões, e vamos ver como que ele vai se comportar. Antes de iniciar, eu vou falar já para ficar um pouco mais fácil. O V-Ray, antigamente, ele não trabalhava nesse método, né? Ele trabalhava sobre o método de subpixel e color clamping, que eu também vou abordar isso futuramente, que solucionava isso com muito menos amostras. Era um pouco diferente o método. Eu vou abordar em outras etapas. Nesse método, ele vai gastar... É comum ele ter muitas amostras aqui, ó, né, em subdivisões, justamente para ele solucionar isso, a intensidade dos pixels, né, da iluminação. Que ele não usa mais o mapeamento subpixel, ele usa esse Micro-Ray Intensity e as amostras de anti-aliasing e shading, né, que é também um método novo, que eu vou falar também sobre isso aqui, que é o Mean Share Rating, que é um multiplicador das amostras. Eu vou falar em outra etapa, mas primeiro vão entender primeiro o fundamental é entender como o V-Ray funciona. O método mais eficaz dele, que é a distribuição automática e a solução de 32 bits dentro da luz linear, né? Então vamos lá. Como ele vai funcionar? Ele vai gastar a maioria disso aqui, praticamente 99%, 90% dessas amostras para solucionar a intensidade da luz. Uma outra parte pequena ele vai usar para fazer a distribuição automática das amostras. Ou seja, antigamente, como era comum você ver aqui 4 ou 8 valores no máximo aqui das subdivisões máximas, hoje era o suficiente para o shading, os materiais, tudo, né? Porque ainda tinha a opção de alterar individualmente cada um dos materiais e a distribuição de amostras de cada aspecto da sua cena. Ainda é possível trabalhar assim, quem sabe eu vou demonstrar, mas não tem mais necessidade nenhuma, né? Mas hoje não, hoje ele já precisa também poucas, na verdade. Hoje, e o método novo e o método antigo precisa poucas amostras para os materiais, na maioria deles, porque um material que não tem a reflectividade, não tem efeitos de reflexos borados, etc. e tal, e ele sabe plenamente que não vai precisar muitas amostras, né? Então aqui o número 8 é mais que suficiente. Então, como eu estava dizendo, comentando, o número 8 aqui pode ser suficiente para solucionar quase a maioria dos materiais. São poucos que vão precisar mais, ou muito mais. A maioria das amostras aqui de subdivisões vão ser para solucionar o Micro-Ray Intensity. O que ele vai fazer? Quando ele iniciar o render, ele vai atingir primeiro o nível de ruído, vai distribuir os materiais, a iluminação, etc., né? Mas a intensidade da iluminação, ele vai começar a fazer passos adicionais depois que ele alcançar o nível de ruído que você determinou. Ou seja, no modo progressivo, ele vai primeiro alcançar um nível de ruído, depois ele vai solucionar a intensidade, Micro-Ray Intensity. Primeiro eu vou falar e vou mostrar do modo progressivo, depois eu vou falar do modo bucket, mas vamos então entender. Ele vai fazer o cálculo inicial e vai de forma progressiva chegar, como eu comentei, no ruído. Chegou no nível de ruído, ele vai gastar vários passos a mais para solucionar a intensidade dos picos. Porém, aqui ele terminou. Ele parou muito antes e está com muito ruído. Ó. Está com muito ruído. Mesmo eu tendo aqui o mesmo nível de ruído, né, um nível de ruído aqui estabelecido, ele não foi suficiente para solucionar esses firefly, né, a intensidade dos pixels. Por quê? Porque não é ele que vai determinar a qualidade e conseguir solucionar isso. Mesmo você colocando aqui 0,1, às vezes você pode ter materiais sem ruído, mas tem muitos problemas com os fireflies ou a intensidade dos pixels, né, da iluminação. Então, o ideal é você dar opções para ele poder trabalhar com isso aqui, solucionar essa intensidade dos pixels. Vamos ver aqui a diferença. Ele está bem visível, né, que está ruim, e vamos ver como que ele vai fazer, como ele vai se comportar agora. Então ele vai
da mesma maneira, alcançar o nível de ruído. E depois ele vai solucionar, ele vai solucionar com vários passes. Ele vai solucionar a intensidade dos pixels. Aqui ele já está bem mais suave. Aqui no canto, aqui nessas chanfros aqui do material de metal, ela já está suavizando também. Então ele gasta muito mais amostra solucionando o Max Array Intensity do que realmente distribuindo nos materiais de iluminação, né? Mas sim na intensidade da iluminação, né? Acho que ficou bem claro isso. Agora, quando você trabalha com o modo bucket, ele trabalha diferente. Ele não primeiro atinge o ruído para depois solucionar. Ele já faz tudo ao mesmo tempo, né? Porque é uma área específica que você está iniciando e terminando, né? Não é um modo progressivo, onde você vai aos poucos atualizando de maneira progressiva, né? Como o nome já é bem óbvio, né? Então, no bucket, mesmo como também eu já comentei, ele entende um nível de ruído um pouquinho diferente. Ele também precisa de bastante amostras para solucionar o Max Ray Intensity da mesma maneira. Porém, ele já não é como se fosse uma pós, né? Um pós-processamento. Ele já é em tempo real, né? Já é na hora. Já o modo progressivo, ele primeiro atinge o nível de ruído, depois ele faz um gasto de passes adicionais, né? Com bastantes subdivisões, 83, para solucionar o Max Ray Intensity. O que isso vai impactar? Se você limitar aqui muito o Max Ray Intensity. Desculpa, as subdivisões máximas. Eu comentei em outro vídeo ali sobre a diferença entre bucket e progressivo e como você pode, então, otimizar um pouco, diminuindo aqui, sabendo que ele usa 83, eu posso deixar o limite máximo de 70, 50. Isso vai ter um impacto direto na qualidade e justamente da Max Ray Intensity. Se você colocar 8, como eu comentei antes aqui, vamos colocar 4 aqui. Eu vou fazer uma cópia. Aqui. Vamos fazer com 4 só para ver como ele vai se comportar. Ele alcança o nível de ruído, provavelmente vai alcançar. Mas ele não tem mais subdivisões para solucionar aqui nessa parte aqui do material não tem tanto ruído. Então, como eu falei, ele gasta muito mais para solucionar o Max Ray Intensity. Olha, aqui ele tinha bastante e aqui ele conseguiu suavizar. Acho que ficou bem claro, né? Então, quando você limita apenas pelo nível de subdivisões máximas, você tem esse grande risco de aparecer mais isso aqui, né? Esses problemas. Isso aqui no denoise é totalmente destrutivo, porque ele não vai conseguir solucionar isso, diferente de outros renderizadores que também utilizam o mesmo método de Max Ray Intensity, como o Corona. O denoise do Corona é um pouco melhor, ele consegue trabalhar esse aqui, por incrível que pareça, é diferente e é mais eficaz, mas aqui no Max não, isso aqui é totalmente destrutivo para o denoise. Não se sabe futuramente, né? Mas por enquanto é assim. E como você pode solucionar isso? Então, trabalhando de maneiras diferentes. Você pode trabalhar de outras maneiras. Se você fazer um teste bem simples, como eu estava falando, eu vou colocar aqui um nível de ruído alto, vou voltar ao padrão. Se você trabalhar com 8 aqui, 20 no Max Intensity, você vai ter como a Curves diz, um comportamento normal da luz linear, né, mais adequado. Eu vou fazer uma cópia disso aqui mesmo, porque só tem essa pequena área aqui. E aqui, quando eu desativo isso, vai acontecer como eu falei antes. O decaimento da intensidade da luz vai ser muito baixo e o overlay vai ter enorme dificuldade muito mais dificuldade, né? Não enorme, mas muito mais dificuldade para solucionar o Max Ray Intensity do que antes. E também vai afetar diretamente a iluminação, porque o decaimento é muito fraco e vai iluminar muito mais por áreas maiores. Então vamos ver a diferença. Vou fazer o render e isso tudo eu acho que vai ficar bem fácil de entender
como que é que o V-Ray trabalha. Eu vou esperar aqui. Então aqui já dá para perceber muito bem a intensidade aqui, né, na iluminação, já está com áreas bem mais fortes, né? E também esses pixels com superexposição estão bem mais evidentes aqui, né? Agora ele vai ter que gastar todas aquelas amostras para tentar solucionar essa questão da Max Array Intensity. Aqui, quando ele é por exemplo, aqui no GES, quando ele é um degradê assim normal, ele trabalha aqui também, mas o mais que ele gasta, mais gasta recursos é aqui, né? Ele vai tentar ainda suavizar bastante isso. Com 100 é possível que ele consiga, dependendo do, como eu falei, geralmente 100 ele soluciona bastante, né? Mas alguns casos não. Por isso, no modo bucket, algumas vezes o teu bucket fica preso em alguma determinada área. Geralmente é ou o material incompatível, ou mal configurado, ou com configurações antigas, ou o Max Array Intensity que está tentando solucionar, principalmente em cristais ou áreas reflectivas, tipo a torneira, cromados e metais. Isso vai ter um grande gasto de amostras para conseguir solucionar dentro do Max Array Intensity. Então aqui a iluminação já é bem diferente, né? A iluminação que vem indireta também muda, né? Fica mais intensa. E isso é justamente o Max Array Intensity, ok? Então nos próximos vídeos eu vou demonstrar outros métodos que também você pode abordar isso. E eu gostaria que você curtisse e compartilhasse, porque o que eu vou demonstrar nessa série de vídeos você praticamente vai ser difícil você encontrar em outro local, principalmente em português, tá ok? Nessa primeira etapa é isso, nós estamos com 27 minutos, já passou bastante tempo, mas eu acho que ficou bem claro como que o V-Ray trabalha com o Max Array Intensity, né? A distribuição das amostras e a solução desse Max Array Intensity dentro de 32 bits, dentro do comportamento da luz, etc. e tal. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima etapa.